Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Jesus, pela tua presença nesse lugar. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para nós e eu clamo, Espírito Santo, para que o Senhor venha sobre nós. Nós queremos ouvir a tua voz. Existe algo reservado para nós. Por isso, vem, Espírito Santo, e ministra os nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para vocês abrirem as Bíblias de vocês em Gênesis 8, 22. Rafael. Vai ficar aí mesmo? Fica à vontade. Faz como você quiser. Gênesis 8, 22. Engraçado, porque a Fabi estava ministrando aqui na hora do louvor algo que o Senhor vai falar com a gente. Sobre tempo e estações. Essa é a palavra do Senhor para a gente. Diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa passagem, ela foi ministrada em Gênesis, assim que o pessoal está ali, Noé está saindo com a família dele da arca. E aí, naquele momento, Deus está determinando e dizendo que não importa o que aconteça, vai sempre haver dia e noite. Não importa o que aconteça, vai sempre haver frio e calor. Não importa o que aconteça, sempre vai ter semeadura, sempre vai ter colheita. E isso me faz pensar sobre os tempos e as fases que nós estamos vivendo. Os momentos e as estações que nós estamos vivendo e como é a nossa relação com o tempo. Como é a nossa relação com as estações que nós estamos vivendo. E enquanto a gente estava aqui no louvor, eu comecei a me lembrar de uma estação da minha vida que foi muito difícil. Eu sempre fui muito apegada aos meus pais, muito apegada. E eu morava em São Paulo e os meus pais moravam em Volta Redonda. E aí a gente teve um momento onde o meu pai começou a ter muitos problemas de saúde. Então, você imagina, eu estava longe, eu não estava num outro país, mas eu estava a um estado de distância. E aí, eventualmente, minhas irmãs me ligavam. Nosso pai infartou. Aí, outro momento, teve convulsão. Foram várias coisas, umas atrás das outras. E aí, depois, a minha mãe também começou a ter alguns problemas de saúde. E minha mãe quase morreu. Ela teve um coma e ficou em coma por 15 dias. E a gente já tinha determinado, todo mundo determinava, os médicos falavam com a gente como se fosse para dar uma notícia ruim. E foi o meu inverno aquele momento. Porque eu estava ali prestes a perder algo que era muito importante para mim. E engraçado que nesses momentos de extrema dor, a gente realmente vê. Eu não sei vocês. Eu vi como eu era fraca na minha fé. Eu pensava, meu Deus, eu sou uma fraude. Porque eu oro, eu prego, eu busco, mas na hora que eu tenho que colocar em prática, eu não estou acreditando em nada. É muito fácil chegar e falar para as pessoas, mas por que eu não estou acreditando quando é para mim? Então eu buscava e orava e pedia e clamava, mas no meu íntimo eu estava morrendo de medo. Eu estava com muito medo de que as coisas não saíssem como eu imaginava que iria sair. E esses momentos de dificuldade, eles colocam a nossa fé à prova. E essas são as estações da nossa vida. Um bolo, quando a gente coloca um bolo no forno, a gente precisa tirar o bolo no momento certo. As boleiras aí de plantão vão saber. Se você tirar o bolo antes, você vai ficar com o bolo solado. Se você tirar o bolo depois, ele vai ficar queimado. Então, você tem que fazer ali, enfiar o palitinho ou o garfo para fazer testes, para saber a hora certa. Porque não existe nem um momento que existe um momento que é perfeito. E a vida com Jesus também é assim. Os planos que Deus tem para nós também são perfeitos. Não tem nem antes e nem depois. Tem um ponto perfeito. E o ponto perfeito, quem sabe qual é? É o Senhor. Não é a gente. A gente acha que sabe. A gente até tenta dar algumas dicas e instruções para Deus. Senhor, eu tenho aqui alguns planos e umas ideias. Que tal você seguir tudo isso que eu estou falando? Minhas ideias são muito boas. Geralmente isso não acontece. Geralmente as ideias são diferentes. Porque a nossa relação com o tempo é diferente da relação que o Senhor tem com o tempo. Quando você fica parado num semáforo e às vezes está ali o sinal vermelho por muito tempo.
Não dá uma sensação de que você está perdendo tempo? Ainda mais se o ar-condicionado do seu carro não estiver funcionando tão bem, quando acontecendo comigo. Parece que eu estou o tempo desse calor que teve, parecia que era uma eternidade. Porque eu falava, meu Deus, vai, por favor, porque o ar-condicionado só está funcionando quando eu acelero. Então, quando eu acelero, ele funciona. Eu preciso consertar, inclusive. E aí, o semáforo fechado parece uma eternidade. Mas aquele momento ali, do semáforo fechado, o que ele representa? Está evitando acidentes. Eu estou parada para alguém passar. O fluxo está sendo corrigido enquanto eu estou ali parada. Então, é uma questão de segurança. Esperar por muitas vezes é uma questão de segurança. O Senhor está protegendo a gente de algo. Não significa que você está atrasado. Não significa que as coisas não estão acontecendo como deveria. Significa só que ainda não é o momento certo para você andar. A gente tende a se comparar com as pessoas. A gente tende a se comparar com o outro que está com a vida andando e às vezes a nossa não está na mesma velocidade. A gente tende a fazer tantas comparações, mas talvez seja a sua hora de ficar parado no semáforo. E o outro está passando e está tudo bem, porque o Senhor está te protegendo. Então, a nossa relação com as estações da vida, como a gente reage com as estações da vida, elas dizem muito sobre a gente. E eu quero falar sobre as 4 estações que nós vivemos e comparar mesmo com as estações que nós temos: o verão, o inverno, a primavera e o outono. E por que eu quero fazer essa comparação? Quando a gente vem para cá, para os Estados Unidos, eu não sei vocês, mas para mim no Brasil parece que é tudo a mesma coisa. Assim, tem o inverno e o verão, e o resto eu não consigo perceber. Mas aqui, para mim, é muito nítido. A gente sabe que a gente está vivendo a primavera. E é tão lindo você ver as flores florescendo. E no outono, você vê as folhas mudando de cor. Então, a gente consegue ver as mudanças de estação com muita facilidade aqui. E eu quero falar sobre as mudanças de estação e usar uma história para ajudar a gente a entender como a gente se comporta em cada estação da nossa vida. Eu não sei se vocês conhecem a história da Sunamita e de Eliseu. Mas a Sunamita, ela era uma mulher de Deus. Ela era uma mulher que tinha dinheiro. Ela era uma mulher que era muito generosa. E não faltava nada para aquela mulher. E ela gostava de servir um profeta, que era Eliseu. Então, todas as vezes que o profeta, que não tinha carro, gente, eles andavam muito. Todas as vezes que o profeta passava pela casa da Sunamita, ela preparava pão, preparava bolo, preparava um banquete para Eliseu. E ela era tão generosa que ela achava que isso era pouco. Ela falou com o marido dela: que tal se a gente construir um quartinho para esse profeta? Olha só, gente. Ela não só servia alimento. Que tal a gente construir um quartinho para esse profeta? Vamos colocar aqui uma cama, uma cabeceira, uma luminária, e aí ele pode vir repousar. E assim ele fazia. Todas as vezes que ele passava ali, ele repousava na casa da Sunamita. Obviamente que ele pensou: nossa, eu preciso retribuir para essa mulher que me serve com tanto amor todas as vezes que eu estou aqui. E aí ele falou com um servo dele que caminhava com ele, porque é sempre bom a gente caminhar com alguém, dividir a vida com alguém, ainda mais no ministério, quando a gente está caminhando. Não é bom quando um vem com uma ideia, o outro faz outra coisa. Ai, como é maravilhoso, como o corpo de Cristo se complementa. E Eliseu, ele tinha um servo. E ele fala: o que a gente pode fazer para essa mulher? Essa mulher precisa receber algo de nós, porque ela é tão generosa. E eles perguntam: o que você precisa? E ela fala: eu não preciso de nada. Eu não tenho falta de nada, eu tenho tudo que eu preciso. Olha só, gente. É boa essa resposta, né? Ela estava completa. E aí o servo pensa: bom, tem uma coisa que eu percebi que ela não tem. Ela não tem filho. E o marido dela já é velho. Então, de repente, pode ser que ela queira ter filhos. Vamos orar por ela sobre isso? E aí, Eliseu fala: olha, percebi que você não tem filho. Eu vou orar por você e daqui a 9 meses eu vou voltar aqui e você vai estar com seu filho no colo. E aí a resposta da Sunamita foi: não, servo meu, não, profeta, por favor, não minta para mim. Porque provavelmente ela já tinha na cabeça dela que aquilo ali já tinha passado. Não era mais o tempo dela. E ele fala: não, isso vai acontecer. E acontece. Aquela mulher engravida, aquela mulher gera, e aquela mulher realiza o sonho de ser mãe. Só que em um determinado momento, essa criança passa mal. E essa criança morre. E quando essa criança morre, essa mulher, ela tem uma postura que, sinceramente, meu Deus, eu preciso aprender com a Sunamita.
o menino está morto. Ela pega o menino morto e coloca esse menino morto no quarto do profeta. Ela sai porque ela quer encontrar o profeta. Ela quer falar com o profeta. E aí o marido dela, o pai da criança, pergunta, e aí, para onde você está indo? Você vai encontrar o profeta agora? Eu estou indo encontrar o profeta. E ela não fala nada para o marido dela, que o filho havia morrido. E ela vai e continua a caminhada. E aí chega um determinado momento que de longe Eliseu avista essa sunamita caminhando em direção a ele. E ele fala, olha, vai lá, fala para o servo, vai encontrar a sunamita. E o servo vai na metade do caminho. Quando ele está ali na metade do caminho, o servo pergunta, você está precisando de alguma coisa? Dela, você está bem? E ela responde, está tudo bem. E o filho dela estava morto. E ela fala, está tudo bem, eu só quero falar com o profeta. Porque ela queria ir direto em quem podia solucionar o problema para ela. Ela não queria buscar em outra pessoa. Ela queria buscar na pessoa que podia solucionar o problema para ela. E aí, quando ela chega até Eliseu, ela conta a situação. Eliseu, compadecido, volta com ela, ora pelo menino e esse menino ressuscita. E essa é a história de Sunamita e Eliseu. E eu quero fazer aqui algumas analogias para a gente. Trazer algumas analogias. Porque quando essa história começa, ela estava vivendo o verão da vida dela. Ela tinha tudo que ela precisava, não lhe faltava nada. E ela escolheu ser generosa no verão da vida dela. Talvez aqui alguns estejam vivendo os seus verões. E a minha pergunta para você é como você escolhe viver quando está tudo muito bem para você? Ela escolheu compartilhar. Ela escolheu compartilhar quando ela estava vivendo o melhor da vida dela. O verão, normalmente, é o momento em que a gente tira férias. É um momento que é gostoso, a gente quer aproveitar. É farto de amigos, de possibilidades, de encontros. É um momento gostoso na nossa vida, de festas. E nesses momentos bons, seja lá se você estiver vivendo o seu verão, sabe quando você não tem problema, está tudo bem? Fala, nossa, até estranho, está tudo fluindo tão bem, em casa está tudo bem, não tem problema, não tem nada, estou aqui fazendo dinheiro. O que você tem feito com isso? A palavra do Senhor fala que melhor é dar do que receber. E o que você tem dado? E eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando do seu tempo, eu estou falando do seu abraço, eu estou falando da sua oração. Porque às vezes você não precisa dar dinheiro para as pessoas. Mas você pode ser o consolo, você pode ser o abraço, você pode ser generoso com o seu tempo, com as pessoas. Como tem sido o seu verão, se você estiver vivendo um verão? Você tem sido um verão generoso? E aí, conforme essa história caminha, a gente percebe que eles tentam encontrar alguma coisa que faltava nessa mulher. E eles encontram. Ela tinha uma necessidade no coração dela. Ela já tinha desistido de ser mãe, mas estava lá. E era o outono dela. Sabe aquele assunto delicado? Aquela coisa que é um pouco mal resolvida? Que quando vem, assim, mexe, incomoda você. E às vezes você não quer nem mexer. Parece um vespeiro. Ela tinha o outono dela. E tanto tinha, porque senão ela não teria dado essa resposta. Não, Senhor, não menta para mim. E eles encontram esse outono na vida dela. Aquela ferida, aquela coisa que estava mal resolvida na vida dela. E o outono, na verdade, se a gente for analisar a natureza, porque a natureza fala com a gente, o outono ele é um período estratégico, porque ele é um período de transição e de preparação. Então as árvores, por exemplo, elas começam a economizar energia. Elas começam a economizar energia porque elas sabem que elas não vão poder dar aquele máximo para as folhas ficarem verdinhas. Então a natureza começa a se preparar. Alguns animais começam a armazenar comida. Outros começam até um processo migratório, de migrar para outros lugares, às vezes mais quentes. Existe uma preparação da natureza. Então é um período estratégico. E se a natureza reage dessa maneira, de uma maneira estratégica, por que a gente também não deve reagir assim? Às vezes a gente consegue perceber na atmosfera da nossa vida, quando parece que as coisas estão começando a mudar. Algo está começando a ficar diferente. E como eu reajo? Porque eu preciso me preparar para isso. Às vezes financeiramente e até mesmo espiritualmente. Porque o outono, ele é uma despedida de um tempo de muita fartura, mas ele é um prenúncio de um inverno. Um prenúncio de um tempo mais difícil, de uma estação mais rigorosa. E aí, quando a gente percebe que esse menino, de fato, ele morre, ela começa a viver um inverno na vida dela. Ela já tinha desistido de ser mãe, mas convencida, né, e o Senhor deu esse presente, ela fala, tá tudo bem, eu aceito o presente de Deus, mas o Senhor me dá o presente e me tira a criança?
Não faz sentido isso. Eu quero o meu filho. E aí ela começa a viver o inverno, que eu não posso nem consigo imaginar como seria a ideia de enterrar um filho. Mas essa mulher me ensina no inverno dela como ela foi discreta. Porque no nosso inverno, geralmente a gente abre a nossa boca para reclamar o tempo todo. E para dizer, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? E às vezes até fazer esse tipo de comentário com as pessoas erradas. E ela foi tão discreta que nem com o próprio marido ela falou. Ela resolveu guardar aquilo para si, manter aquilo para si, porque ela sabia que ela devia colocar aquela dor, aquela situação aos pés da cruz. E o profeta Eliseu é a representação de Jesus. Então escolha as pessoas com quem você compartilha os seus invernos. Se forem pessoas que vão somar e agregar e vão orar por você, faça isso. Mas se não, escolha com quem você divide. E engraçado que normalmente o inverno é um tempo que a gente fica em casa, né? E aqui, nosso Deus, os invernos aqui, meu Deus do céu, eu já estava aguentando mais. E escurece, fica escuro, demora a clarear. É uma coisa que parece que o dia, sabe, o dia fica curto. Parece que é mais triste. No entanto que agora começou a ficar mais ensolarado. Gente, a minha relação com o sol até mudou. Porque eu vejo o sol, eu quero ficar lá fora, eu quero sentir o sol. Porque a gente teve um inverno que é um tempo que faz a gente ficar mais em casa, mais recluso. Então não significa que mesmo você parado ali na sua casa, você está completamente parado e as coisas não estão fluindo. É só o tempo da gente aprofundar as nossas raízes. E o logo que você mandou mostra uma árvore, né? Com raízes para cima, com as folhas e a raiz para baixo. Então o inverno normalmente é um tempo de mais busca, de mais entrega. A gente não busca mais, gente, quando a gente está passando por dor? Eu acredito que sim. A gente fica mais sensível. A gente ouve mais a palavra, a gente adora mais, a gente busca mais o Senhor quando nós estamos vivendo o nosso inverno. Porque é um período da gente crescer para baixo. É um período da gente crescer as nossas raízes e fincar as nossas raízes. Então, nesta estação do inverno, é o momento da gente liberar as palavras, profetizar e declarar com as nossas palavras aquilo que a gente quer viver. E não declarar a nossa realidade. Porque às vezes a realidade nos desanima, a realidade nos deixa atordoado. Mas com a palavra que o Senhor me deu, com a autoridade que eu tenho, eu declaro a verdade, declaro a palavra. E eu lembro que quando a minha mãe estava no hospital, eu peguei a Bíblia e eu peguei todos os versículos, eu fiz um estudo da Bíblia, todos os versículos que declaravam vida, que declaravam cura, porque eu usava a palavra a meu favor, como minha ferramenta. Então eu pegava a palavra e eu declarava a cura e declarava e determinava. O que é melhor do que reclamar, não é não? Então se você estiver vivendo o seu inverno, use as palavras como ferramenta para ser mais que vencedor, para ter vitórias. E aí, finalmente chega a primavera na vida dela, que é o momento em que o milagre vem. E a primavera é o que a gente está vivendo agora. Não dá uma coisa? Vocês sentem, não é possível. Vocês sentem, porque eu sinto uma coisa como assim. Ai, gente, a primavera está chegando, chegou e daqui a pouco o verão. E como que ela passa pela primavera, que é o momento em que o filho é curado? Ela agradece. Ela mantém o coração dela agradecido, porque ela se prostra aos pés do profeta. E ela fala, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada, obrigada, Senhor. Como é a sua postura quando a primavera começa a chegar na sua vida? Você agradece ou você fala só, obrigado, Jesus, e vai para uma outra situação? Próxima. Isso até eu comparo toda vez que eu vou viajar de avião, eu não gosto de viajar de avião. Eu sempre acho que eu vou partir. E aí eu falo, Senhor, toma aqui minha vida em tuas mãos, começa a pedir perdão de todos os pecados, manda mensagem para o Lindão falando, te amo. Manda mensagem para as pessoas e faço aquelas orações bem fervorosas, sabe? Toma esse avião, Senhor, já vou entrando, colocando a mão e declarando, toma todo mundo, Senhor, os combustíveis. Eu faço uma oração bem fervorosa. Aí quando o avião pousa, eu falo, obrigado, Jesus. E aí estou empolgada porque eu cheguei no meu destino. E às vezes nós fazemos exatamente isso. Porque o inverno rigoroso, aquele medo, faz a gente buscar, faz a gente buscar ao Senhor. Mas como é o nosso coração quando o Senhor diz sim para a gente? A gente mantém esse coração agradecido? Porque a primavera, ela é um tempo de renascimento, onde aquilo que aparentemente estava morto começa a reviver. Então é um período de explosão da vida,
que parece que se você joga, tudo que você joga no solo nasce, porque a terra está boa, a terra está preparada. Eu lembro que agora, quando a gente saiu do inverno, indo para a primavera, eu vi as árvores tão secas, aquele cenário The Walking Dead. Eu falava, Senhor, não existe esperança, essas árvores tudo mortas. Já era, vai ficar assim para sempre. Gente, como que pode? Tem vida. Aquilo que parecia morto, aquilo que parecia esperança, aquele sonho aposentado, aquela coisa que a gente fala, nossa, isso daí deixa para lá. Não tem mais esperança. Existe esperança, porque está construindo lá embaixo, onde a gente não consegue ver. E aí, quando a gente menos espera, a gente começa a caminhar e a gente vê aqueles brotinhos nascendo. E aqueles brotinhos trazem esperança para a gente. Tem sinal de vida ali. Existe sinal de vida. E aí começa a chover, porque eu fiquei analisando a natureza. Antes de começar a ficar muito bonito, teve uma semana de muita chuva. E a gente até comentou isso em casa. Porque foi chover. Choveu. Depois daquela temporada de chuva, quando a gente saiu, era um outro cenário. Às vezes tem que chover na nossa vida. E de onde que vem a fonte de águas vivas? Quem é aquele que pode trazer essa água purificadora que transforma, que muda? Quem é a solução para os nossos problemas? Quem é a solução para mudar a estação da nossa vida? Não sou eu, é Jesus. É Ele que tem dessa água que muda tudo. Que muda tudo dentro de nós. E aí, eu vou começar a fazer a música. Tem uma música que a gente vai cantar agora, e essa música é uma música que ela fala muito ao meu coração. E engraçado que quando eu estava montando essa pregação, sabe quando essa música fica saltando assim na minha cabeça o tempo todo? E aí eu falei, gente, eu preciso entender qual que é a história dessa música. É uma música da Ludmila Ferper, que eu tenho certeza que vocês conhecem, vocês vão lembrar. Ela é antiga, gente. Eu sou antiga também. Não é tão antiga, não, é super nova. Mas essa música é uma música que eu fui pegar a história, que ela é falecida, né? O Senhor já levou ela. Ela já está com Jesus, foi na nossa frente. E aí ela tem um livro. E nesse livro ela conta a história dessa música. Ela fala que quando ela escreveu essa música, estava tudo bem na vida dela. E aí ela pensava assim, Senhor, eu não estou vivendo exatamente nenhuma estrofe dessa música. Eu não estou vivendo nada do que essa música está dizendo. Mas ao mesmo tempo ela sentia quase como um frio na espinha. E um medo muito grande. Porque ela sabia que em breve ela iria viver aquilo que ela estava cantando e a revelação de que Deus tinha dado para ela. Porque a música falava sobre tempos difíceis. A música falava sobre tempos de dores. Mas não era o momento da vida dela. Mas aquele que caminha com Jesus tem uma grande vantagem. E se você não usar isso como vantagem na sua vida, você está desperdiçando um grande poder que a gente tem. Aquele que caminha com Jesus, ele anda à frente do seu tempo. Porque aos seus amigos, o Senhor revela os segredos do seu coração. Então, antes de você viver algo, o Senhor já te fala, está chegando o seu inverno. Ou então também Deus pode falar, você está quase saindo dele. Porque Ele revela o que está por vir aos seus amigos. Ai, mas será que eu não sou amigo de Jesus? Ele já é seu amigo. É como, sabe, a amizade às vezes não é recíproca porque a gente não se posicionou como amigo. Porque Ele já deu o primeiro passo de que Ele é o nosso amigo. E se você começar a perguntar os segredos do coração dele para você, Ele vai se revelar. E a Ludmila Ferper, ela era amiga de Jesus. E ela fala que 3 anos depois da criação dessa música, ela começou a entender por que Deus tinha dado essa música para ela. Porque ela começou a viver um inverno na vida dela. E aí ela fala que todas as vezes que ela pegava o microfone e cantava essa música, ela não estava cantando para as multidões. Ela estava cantando para ela. Porque era ela quem precisava ouvir todas aquelas palavras. Seja o inverno ou seja o verão, sejam as coisas boas ou as coisas difíceis, tudo vai passar. As coisas boas também passam. As coisas difíceis também passam. Mas como você tem se vestido nas estações da sua vida? Será que você está com uma regatinha e está nevando lá fora? Não vai dar certo. Ou será que você está com todo cheio de encapotado e está verão? Não vai dar certo.
O Senhor deseja dar para a gente as armas certas e nos encorajar e nos empoderar da maneira certa. Mas antes disso, a gente precisa entender que estação que a gente está vivendo. E eu quero te encorajar, enquanto a gente canta essa música, enquanto a gente louva, que você perceba que se você estiver vivendo o inverno do Senhor, existe um porquê para isso. E uma coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante. Eu vi uma história de uma pessoa que estava analisando a natureza, como a gente estava fazendo aqui hoje nessa pregação, e ele achou estranho que era primavera e tinha muitas baratinhas aparecendo. E aí ele pensava, mas por que está aparecendo essas baratinhas? Não era para essas baratinhas estar aparecendo aqui nessa estação do ano. E aí na hora ele tem um estalo. E nesse estalo ele fala, já sei. Esse inverno não foi muito rigoroso. E como o inverno não foi muito rigoroso, ele não foi capaz de matar as pragas. Para pensar comigo. Invernos rigorosos, dores, tristezas. Sabe aquele momento que a gente acha e sabe que Deus está moendo a gente? Mata as pragas do nosso coração. Porque o nosso coração, se o Senhor analisar, tem tanta coisa ali que falta. Tem tanta coisa ali que podia ser melhor. Então não questione o tratamento do Senhor. Aceite. E fala, Senhor, o Senhor está comigo? Porque se o Senhor tiver, eu sei que vai dar certo. Eu não preciso ter dúvida. E Ele está com você. Não tenha dúvida que Ele está com você. Não é do jeito que você quer. Não é do momento que você espera. Mas Ele está trabalhando nesse momento também. Aprenda a viver os processos. E não seja como um filho mal criado. Ou um filho que, está fazendo pirraça porque não está aceitando. Aceite. Aceite a estação que você está vivendo. E aprenda com ela. O que você tem para mim, Senhor, nessa estação? Eu quero aprender contigo. Tem algo que o Senhor precisa me ensinar. O que é? Me revele. Fale comigo. Nós vamos adorar o Senhor. Gostaria que você cantasse essa música. E depois que a gente adorar, nós vamos orar juntos.